Como sentir a presença de Deus em meio a uma crise de ansiedade? Há momentos em que o maior barulho que existe está dentro da nossa própria mente. Você tenta se concentrar, mas os pensamentos não param. Tenta respirar fundo, mas o coração continua apertado. Ora, mas as palavras parecem não sair, e quando saem parecem não passar do teto. É como se o céu tivesse se fechado, como se Deus estivesse em silêncio justo quando você mais precisava sentir que Ele está por perto. A ansiedade faz isso. Ela ocupa os espaços da alma com uma inquietação invisível. E não é que você tenha perdido a fé. Você só não consegue mais acessar o que antes parecia tão claro. Você acredita em Deus, mas se pergunta: onde Ele está agora? Você quer sentir sua presença, mas só sente o peso da confusão. O medo, a dúvida, a urgência de resolver tudo sem saber por onde começar. Sua mente virou um campo de guerra. E o campo de batalha da ansiedade é silencioso, mas violento. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Sentado em silêncio, mas por dentro tudo grita. Você sabe que precisa de Deus, mas não consegue alcançá-lo. Não sente, não ouve, não percebe. E o inimigo aproveita esses momentos para lançar as mentiras mais cruéis. Ele diz que Deus se afastou, que você está sozinho, que sua fé não foi suficiente, que a promessa falhou. Mas nenhuma dessas vozes vem de Deus. São ecos de uma alma cansada, sobrecarregada, tentando decifrar o que só pode ser compreendido com o coração em silêncio. O céu não está em silêncio porque Deus se afastou. Às vezes, está em silêncio porque Ele quer que você aprenda a ouvir de um outro lugar. O Espírito Santo não fala com pressa, ele fala com profundidade, mas a ansiedade bloqueia essa escuta. Não porque Deus esteja distante, mas porque o caos dentro de nós faz com que outras vozes gritem mais alto. Por isso, antes de tentar sentir, é preciso aprender a calar. Antes de pedir mais um sinal, é preciso reconhecer que a presença dele não vem como sensação, mas como verdade. Você não precisa se esforçar mais. Deus não está esperando que você fique mais forte para então aparecer. Ele está aí, exatamente onde você está. Mesmo que sua mente diga o contrário. Mesmo que seus sentimentos não cooperem. Mesmo que a oração pareça vazia. A presença de Deus não depende da sua performance espiritual. Ela depende da promessa que Ele fez. E Ele disse: estarei com vocês todos os dias, até mesmo nesse dia, nesse momento, nessa crise. Então talvez o que você precisa agora não é de mais argumentos, mas de rendição. Não de provas, mas de presença. Porque há uma voz mais suave que está tentando se fazer ouvir por baixo de todo esse barulho. E essa voz diz: eu nunca te deixei. Eu nunca estive longe. Eu só preciso que você pare e me deixe entrar. Hoje você vai descobrir como sentir essa presença mesmo com a mente em guerra. Vai aprender que a ansiedade não tem o poder de apagar a presença de Deus. Ela apenas tenta encobri-la. E vai experimentar o toque do Espírito que não espera você estar calmo para se manifestar. Ele vem em meio à tempestade. Ele entra no meio da crise. Ele não foge da sua confusão. Ele se revela nela. Fique comigo. Não saia agora. Porque nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir palavras. Você vai entrar em uma atmosfera de cura. Você vai ser conduzido a um lugar onde sua alma poderá descansar. E não porque tudo vai se resolver imediatamente, mas porque você vai lembrar de algo que muda tudo. Deus nunca deixou de estar aí. Se eu não sinto, Deus não está. Essa é uma das mentiras mais silenciosas, mais convincentes e mais destrutivas que uma alma ansiosa pode acreditar. Se eu não estou sentindo Deus, é porque Ele se afastou de mim. Talvez você já tenha dito isso em voz alta. Talvez tenha apenas pensado no silêncio do seu coração ferido, porque há dias em que o coração parece seco, a mente está cheia de ruídos e o corpo está pesado demais até para orar. Você fecha os olhos, dobra os joelhos, mas tudo parece vazio. E nesse vazio, a dúvida sussurra: Ele não está aqui. Mas quem disse que a presença de Deus depende do que você sente?
Essa é uma construção perigosa, porque associa o que é eterno com o que é instável, o que é imutável com o que muda de minuto em minuto, a fé com o sentimento, o céu com a emoção. E quando fazemos isso, viramos reféns do nosso estado de ânimo, viramos dependentes de sensações espirituais. Procuramos arrepios, lágrimas, palavras fortes, atmosferas carregadas de emoção, como se Deus só pudesse ser percebido quando algo dentro de nós explode. Mas Deus não é espetáculo. Ele é presença. E a presença dele não se resume ao que sentimos, mas se revela no que ele prometeu. A ansiedade, por sua natureza, distorce a percepção da realidade. Ela aumenta problemas, distorce pensamentos, acelera o coração e faz parecer que tudo está fora do lugar. E se ela tem esse poder sobre o que é natural, também pode afetar a nossa sensibilidade espiritual. Porque quando estamos ansiosos, ficamos fechados em um ciclo de autodefesa. A mente entra em modo de sobrevivência. O coração se arma contra frustrações. O corpo endurece. E tudo isso cria um bloqueio, não para Deus, mas para a nossa percepção dele. O Espírito Santo nunca deixou de estar presente. Ele é como o ar que respiramos, invisível, mas essencial. Silencioso, mas indispensável. E assim como você não vê o ar, mas depende dele para continuar vivo, também não precisa ver nem sentir Deus para que ele esteja te sustentando nesse exato momento. A sua presença é um fato, não uma emoção. É uma promessa, não uma ilusão. E a promessa é clara. Eis que estou convosco todos os dias. Não apenas nos dias bons, não apenas nos cultos cheios de emoção, não apenas nas orações que arrepiam, todos os dias. Inclusive hoje, talvez você esteja passando por um período onde tudo dentro de você parece deserto. Mas foi exatamente no deserto que Deus se revelou de forma mais poderosa a tantos homens e mulheres da Bíblia. Elias se escondeu numa caverna e disse: Deus, eu não aguento mais. E foi ali, no silêncio, que o Senhor se manifestou não através do fogo, nem do vento forte, nem do terremoto, mas numa brisa suave, no imperceptível, no sutil, no que não se sente, mas se discerne. A presença de Deus não é provada pela emoção, ela é reconhecida pela fé. E a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não se vê, não se sente, mas se crê, porque a presença de Deus não é um prêmio para os que estão espiritualmente bem. É um direito de filhos. É um compromisso dele, não nosso. Ele é Emanuel, Deus conosco. Com ou sem sentimento, a crise pode abafar o que você sente, mas não pode anular o que Deus é. E ele continua sendo o mesmo, mesmo quando você está fraco, mesmo quando não consegue reagir, mesmo quando as lágrimas são sua única oração, mesmo quando você diz, não estou sentindo nada, porque Deus não precisa ser sentido para estar presente, ele só precisa ser crido. Hoje, escolha crer, mesmo que a emoção não acompanhe, mesmo que tudo dentro de você esteja gritando, mesmo que pareça que nada está acontecendo, porque a fé não se alimenta de emoções, ela se alimenta da palavra. E a palavra garante: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo sem sentir, ele está. Mesmo sem ouvir, ele fala. Mesmo sem ver, ele guia. Esse é o passo mais importante da sua jornada. Acreditar na presença que não depende de sensações, mas da fidelidade de um Deus que jamais abandona os seus. Porque a ansiedade bloqueia a presença. A ansiedade não afasta Deus, mas cria um ruído tão intenso dentro de nós que parece esconder a sua presença. Não porque ele tenha se afastado, mas porque a mente sobrecarregada perde a capacidade de perceber aquilo que é suave, profundo e espiritual. A ansiedade não fecha o céu, mas fecha os sentidos. Ela não expulsa Deus, mas ocupa tanto espaço dentro da alma que a presença dele parece distante. E esse é um dos enganos mais perigosos para quem vive em crise. Acreditar que Deus saiu, quando na verdade foi o silêncio interior que desapareceu.
A mente ansiosa vive em estado de alerta, sempre esperando uma ameaça, sempre antecipando perdas, sempre tentando prever o que ainda não aconteceu. E quando a mente entra nesse modo de sobrevivência, ela não consegue descansar, ela não consegue ouvir, ela não consegue sentir. Não porque Deus não esteja falando, mas porque tudo dentro da pessoa está gritando ao mesmo tempo. Pensamentos disputam atenção, emoções se atropelam, o coração se fecha para se proteger. E nesse ambiente de confusão, a presença de Deus continua ali, mas passa despercebida. O Espírito Santo não se impõe sobre o caos. Ele não força a entrada em um coração que está em guerra. Ele espera, ele respeita. Ele aguarda o momento em que você cria espaço, porque Deus não invade. Ele habita onde é convidado, e muitas vezes, sem perceber, a ansiedade ocupa esse espaço. Ela se instala como se fosse dona. Decide o ritmo do dia, controla os pensamentos, define o humor, conduz as decisões. E quando isso acontece, não sobra silêncio interior para que o Espírito se manifeste com clareza. A Bíblia diz que Deus se manifesta na paz, que o Espírito produz mansidão, domínio próprio, tranquilidade interior. Mas a ansiedade produz o oposto. Ela acelera, ela pressiona, ela exige respostas imediatas. Ela faz você querer sentir algo agora, resolver algo agora, entender tudo agora. E essa pressa interna cria um bloqueio espiritual. Não porque Deus não queira agir, mas porque o coração não está em condição de receber. É como tentar ouvir uma música suave no meio de uma tempestade. A música continua tocando, mas o barulho do vento não permite escutar. Assim também é a presença de Deus na mente ansiosa. Ela não desaparece, mas fica abafada pelo ruído interno. E enquanto você tenta sentir Deus sem antes aquietar a alma, continua frustrado, achando que Ele se afastou. Quando na verdade Ele está ali, esperando você silenciar para perceber. A ansiedade também cria uma falsa imagem de Deus. Ela faz parecer que Ele é distante, lento, indiferente. Mas essa imagem não vem da verdade. Vem do medo, vem da frustração, vem do cansaço, porque quando estamos ansiosos, interpretamos tudo a partir da dor. Até o amor de Deus parece menor, até a promessa parece fraca, até a fé parece insuficiente. Mas Deus continua sendo o mesmo, fiel, presente, atento. O problema não está na presença dele, está na lente pela qual você está olhando. O coração ansioso vive tenso, e um coração tenso não se rende. Ele se defende, ele se fecha, ele se protege, e enquanto está se protegendo não consegue se entregar. Mas a presença de Deus se revela na entrega, na rendição, na confiança, não no controle, não na vigilância constante, não na tentativa de prever tudo. A presença de Deus se manifesta quando você diz: Senhor, eu não controlo mais, eu descanso em Ti. E esse descanso é exatamente o oposto da ansiedade. Talvez você tenha pensado que precisava sentir algo forte para perceber Deus. Mas antes de sentir, você precisa silenciar. Antes de experimentar, você precisa entregar. Antes de buscar mais manifestações, você precisa abrir espaço, porque Deus não compete com o barulho. Ele espera que o barulho diminua, não para se impor, mas para se revelar. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar algo simples, mas profundo. Você não precisa lutar para sentir Deus. Você precisa parar de lutar contra Ele, parar de lutar contra o silêncio, parar de lutar contra o descanso, parar de lutar contra a espera. Porque a presença não vem quando a mente corre. Ela se manifesta quando a alma descansa. E agora que você entende por que a ansiedade bloqueia a percepção da presença, está pronto para aprender algo que quase ninguém ensina. Algo que pode mudar completamente sua forma de buscar a Deus. Você vai descobrir que não é só a mente que precisa se alinhar, mas também o corpo. Porque Deus não toca apenas pensamentos. Ele toca tudo o que somos. Como alinhar mente, alma e corpo para receber a presença. Você já percebeu que, muitas vezes, mesmo depois de orar, o coração continua agitado?
Que mesmo depois de clamar, o medo ainda aperta? Talvez o que esteja faltando não seja intensidade na oração, mas um alinhamento mais profundo entre mente, alma e corpo. Porque quando esses três estão em guerra entre si, a presença de Deus pode até estar ao redor, mas o interior permanece fechado como uma casa trancada por dentro. E não é que Deus não bata à porta, é que a alma ferida pela ansiedade perdeu a chave da entrega. A mente quer entender, a alma quer sentir, o corpo quer fugir. É como se cada parte de você estivesse tentando buscar a Deus de um jeito diferente, mas nenhum deles consegue acessar a plenitude da presença porque estão desalinhados. E aqui está uma verdade espiritual que quase ninguém ensina. O corpo também ora. O corpo também responde à presença de Deus. O corpo também precisa ser silenciado, rendido, entregue. Talvez você nunca tenha percebido, mas sua respiração comunica algo a Deus. Sua postura revela o estado do seu coração. Seus ombros caídos, seus punhos cerrados, seus músculos tensionados. Tudo isso fala de uma alma que está lutando, não descansando. A oração que acalma a mente não é apenas uma sequência de palavras bem colocadas. É uma atitude integral. É o corpo em rendição. É o coração em quietude. É a mente em silêncio diante da presença. E é por isso que tanta gente ora, mas não sente. Clama, mas não rompe. Fala, mas não se conecta, porque está usando a boca para orar, mas o corpo permanece em estado de alarme. Está repetindo palavras de fé, mas os ombros ainda carregam o peso do controle. Está buscando a presença de Deus, mas não está se entregando por completo. E a presença não se manifesta onde existe resistência. A presença se revela onde há rendição, inclusive física. Você quer experimentar a presença de Deus de forma real no meio da ansiedade? Então, comece pelo corpo. Respire fundo, solte o ar com intenção. Relaxe os ombros, feche os olhos, deixe as mãos abertas como quem diz: Senhor, eu solto tudo. Esse gesto simples, mas profundo, muda o estado interno, e quando o corpo se aquieta, ele envia uma mensagem à alma. Estamos em paz, podemos confiar. E então a alma começa a ceder. A mente desacelera. Os pensamentos diminuem o ritmo. E de repente, você percebe que não precisa sentir algo extraordinário. Basta perceber o ordinário com atenção. O som da respiração, o calor do corpo, o silêncio que se forma entre uma oração e outra. Deus está aí. Sempre esteve. Você apenas estava agitado demais para perceber. Aquietar o corpo é preparar o templo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não se manifesta em um templo em ruínas ou em guerra. Ele se manifesta em um templo que se dispõe a receber, a acolher, a habitar. Você pode não controlar sua mente com facilidade, pode não conseguir calar a alma de uma hora para outra, mas pode começar pelo corpo. E esse é um caminho de fora para dentro. Uma oração silenciosa, mas poderosa. Colocar-se de joelhos não é superstição, é submissão. Levantar as mãos não é ritual, é entrega. Fechar os olhos não é fuga, é foco. Tudo isso comunica ao céu que você está disponível, que você deseja não apenas orar, mas receber, não apenas falar, mas ouvir. E nesse ambiente, onde mente, alma e corpo se alinham, a presença de Deus não apenas visita, ela toma espaço, ela se instala, ela cura. E é nesse espaço, silencioso, profundo e intencional, que a ansiedade começa a perder força. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade do medo, liberdade da confusão, liberdade do desespero. Mas essa liberdade não chega no grito, chega na rendição. E você pode começar agora, aí onde está, apenas respirando, apenas entregando, apenas dizendo: Senhor, meu corpo é teu, minha mente é tua, minha alma espera em ti. Você não precisa de técnicas complicadas, precisa apenas de disposição. A presença de Deus não precisa ser conquistada, ela precisa ser acolhida. E isso começa com pequenos gestos, pequenas pausas, pequenas rendições, porque o céu não se move por performance, mas por entrega.
E agora que mente, alma e corpo começaram a se alinhar, você está pronto para ir mais fundo. Está pronto para ser conduzido ao lugar onde a presença não apenas acalma, ela transforma. Prepare-se para ser guiado em uma oração viva, profunda, profética, que romperá as camadas da ansiedade e te levará ao lugar secreto com Deus, conduzindo a alma até o lugar secreto. Agora que mente, alma e corpo estão mais alinhados, podemos dar o próximo passo. Esse passo não é apenas um caminho, é uma travessia, uma jornada para dentro, para o lugar onde o barulho de fora não chega, onde as vozes internas silenciam, onde o coração encontra abrigo. E esse lugar não é geográfico, é espiritual. A Bíblia chama de o lugar secreto. E é para lá que o Espírito Santo quer te conduzir agora. Você pode estar em qualquer ambiente físico, um quarto, um carro, um banheiro. Não importa. O lugar secreto não é onde você está, é com quem você está. E quando você se volta completamente para Deus, com sinceridade, com sede, com rendição, esse lugar se abre, como se um véu fosse rasgado entre o natural e o eterno, como se a alma deixasse de vagar e encontrasse o caminho de casa. A ansiedade te empurra para 1000 lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo te chama para um só, a presença. Por isso, respire fundo mais uma vez. Solte lentamente. Permita que a respiração seja uma ponte, não apenas um ato fisiológico, mas um ato espiritual. Uma forma de dizer: Senhor, estou aqui, me conduza. Feche os olhos se puder, não apenas para fugir das distrações externas, mas para ativar os olhos da fé, porque é com os olhos da fé que você verá o invisível, sentirá o intangível, tocará o eterno. E agora, em nome de Jesus, eu te conduzo por meio de palavras que não são minhas, mas inspiradas pelo Espírito. Palavras que são orações, palavras que são portais. Repita no seu coração, ou em voz baixa, ou em silêncio absoluto, mas diga com a alma: Senhor, minha mente tem sido território de batalhas, minha alma tem estado cansada de tanto tentar se manter firme, e meu corpo tem carregado as marcas do peso que só o Senhor pode aliviar. Eu me rendo. Não quero mais lutar com minhas forças. Não quero mais fingir controle. Eu quero descansar, eu quero confiar, eu quero habitar. Leva minha alma para o teu lugar secreto, aquele lugar onde o mundo não entra, onde o medo não fala, onde a ansiedade não comanda, onde só a tua voz é ouvida, onde só a tua presença me envolve. Eu quero esse lugar. Eu desejo esse abrigo. Me esconda, Senhor. Me guarde, me renove. Neste momento, talvez lágrimas escorram. Deixe. Não lute contra elas. As lágrimas são a linguagem do Espírito quando a alma já não tem palavras. Talvez o coração comece a bater mais devagar. Talvez você sinta um calor no peito, uma leveza nos ombros. Isso não é emoção apenas. É o toque, a visitação, a resposta. Porque quando clamamos com sinceridade, o céu responde com presença. Você pode imaginar Jesus agora, entrando nesse lugar junto com você. Não como um juiz, mas como um pastor, como aquele que conhece cada pensamento acelerado, cada noite mal dormida, cada oração interrompida por lágrimas. E ele não vem com pressa, ele não vem para cobrar, ele vem para curar, para ouvir, para ficar. Permaneça nesse estado de entrega. Não corra, não pule etapas. O lugar secreto não é uma estação de passagem. É um endereço de permanência. Ali, Deus restaura. Ali, Deus limpa. Ali, Deus acalma. Ali, Ele sussurra: Estou com você. E esse sussurro tem mais poder do que todos os gritos da ansiedade juntos. Agora você começa a entender. A presença de Deus não é um evento, é uma realidade, e ela não se manifesta apenas quando tudo está bem. Muitas vezes, é no meio do caos que ela se torna mais palpável. É quando tudo grita, que o silêncio de Deus se torna um abraço. É quando tudo dói, que o toque dele cura. Você pode dizer agora, com fé:
Eu estou no lugar secreto. Mesmo que a ansiedade ainda tente se levantar, ela já não tem a mesma força, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E essa liberdade chegou até aí, chegou para você, está envolvendo sua mente, tocando sua alma, descendo como bálsamo sobre o seu espírito. Fique aqui mais um pouco. Não há urgência, não há exigência, só há presença. E na presença você é restaurado, curado, renovado. Em breve, voltaremos para encerrar este tempo com revelação e verdade. Mas, por agora, apenas permaneça, porque você chegou. Chegou ao lugar onde a ansiedade perde a força e a presença assume o controle. Sentir a presença não é emoção, é habitação. Chegamos a um ponto decisivo. Até aqui, você aprendeu que a ansiedade não é apenas um estado emocional, mas um ambiente espiritual que precisa ser transformado. Aprendeu que a presença de Deus não compete com o caos, mas espera ser reconhecida mesmo em meio a ele. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente, uma leveza, uma paz, um calor interior. Mas preciso te alertar com amor e verdade. Isso que você está sentindo não é o fim. É só o começo. Porque a presença de Deus não é algo que você sente, é alguém que habita. O maior erro de quem vive pela fé é achar que a presença de Deus é um evento emocional, como se fosse uma visita celestial que vem nos momentos de oração intensa e vai embora quando o mundo volta a gritar. Como se fosse um sentimento que aparece quando a música certa toca ou quando a atmosfera está perfeita. Mas Deus não é um hóspede, Ele é um pai, e um pai que ama não vem apenas visitar, Ele vem para morar. A palavra diz que somos templo do Espírito Santo. Isso muda tudo, porque um templo não é um lugar de visitação ocasional, é um lugar de habitação permanente, é onde Deus decide estabelecer sua presença. E se você é esse templo, então a presença de Deus está aí agora. Mesmo que você não esteja arrepiado, mesmo que não tenha chorado, mesmo que sua mente ainda esteja tentando se organizar. A presença não depende do que você sente, depende do que Deus prometeu. E Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que temos tanta dificuldade em perceber essa presença constante? Porque confundimos intensidade com constância. Achamos que Deus só está quando tudo parece intenso, profundo, sobrenatural. Mas na maioria das vezes, Ele age no simples, no calmo, no sussurro. Elias, o profeta, também esperava que Deus viesse no fogo, no vento, no terremoto. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio no murmúrio suave. É nesse silêncio que Ele fala. É nessa quietude que Ele habita. A ansiedade sempre vai tentar te convencer do contrário. Vai gritar que Deus te abandonou. Vai tentar usar sua mente contra você. Vai distorcer a verdade. Vai transformar a ausência de sentimento em uma falsa ausência de Deus. Mas aqui está a verdade que liberta. Deus não se move por suas emoções. Ele se move por sua aliança. E a aliança dele é inquebrável. Você pode falhar, pode duvidar, pode cair, mas ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Por isso, a maturidade espiritual começa quando você para de buscar sensações e passa a cultivar convicções. Quando você ora mesmo sem vontade, quando você adora mesmo sem sentir, quando você declara que Ele está, mesmo quando tudo em você diz que não. Isso é fé. E fé não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para a eternidade. Talvez você esteja pensando, mas como manter essa presença viva no meu dia a dia? E a resposta é simples, porém profunda. Torne o seu cotidiano um altar. Não espere por momentos fortes. Faça do ordinário um lugar sagrado. Enquanto lava a louça, enquanto dirige, enquanto trabalha, invoque o nome do Senhor. Diga no seu íntimo: Espírito Santo, continua aqui comigo. E Ele continuará. Porque Ele nunca quis momentos com você. Ele sempre quis comunhão. E quando a ansiedade tentar voltar, porque ela tentará,
você não vai mais enfrentá-la do mesmo lugar. Vai enfrentá-la da habitação, da presença, da certeza. Não será mais você tentando buscar Deus correndo de um lado para o outro. Será Deus te sustentando por dentro, mesmo quando o mundo por fora estiver desabando. Você não é mais alguém tentando se conectar com o alto. Você é alguém habitado pelo alto. Isso muda tudo. Então agora, no silêncio que restou, faça essa oração. Senhor, eu não quero apenas te visitar, quero te hospedar. Quero que a minha mente seja teu quarto, que meu coração seja teu altar, que meus dias sejam tua morada. Ensina-me a reconhecer tua presença, mesmo quando não há música, mesmo quando não há lágrimas, mesmo quando só houver silêncio. Porque agora eu sei. O silêncio pode ser o som do teu descanso em mim. Deus não quer apenas te acalmar por um momento. Ele quer te moldar para uma vida de paz. Uma vida onde a ansiedade não define mais sua rotina, onde o medo não comanda mais sua agenda, onde a presença de Deus é a realidade mais constante, mais firme, mais forte dentro de você. Você não precisa mais esperar por momentos fortes para sentir que Deus está com você. Ele já está. Ele sempre esteve. E Ele não vai embora. Porque agora, mais do que nunca, você entende. Sentir é bom, mas habitar é transformador. Você não precisa mais buscar por visitas. Deus quer fazer morada. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o que Deus começou aqui dentro de você não termina agora. Porque este vídeo não foi apenas mais um conteúdo espiritual entre tantos. Foi uma convocação, um chamado. Uma oportunidade divina para você romper com ciclos de medo, ansiedade e vazio. E abrir espaço para uma nova realidade. Viver como alguém que já não busca visitas esporádicas de Deus, mas caminha com Ele em cada passo, em cada pensamento, em cada respiração. Você já percebeu como é cansativo viver de visita em visita? Quando nos acostumamos a procurar Deus só quando tudo aperta, só quando a ansiedade explode, só quando o medo paralisa, nossa fé se torna intermitente, frágil, dependente das circunstâncias. Mas o Espírito Santo nunca quis encontros ocasionais. Ele não é um alívio momentâneo. Ele é a própria presença que transforma, que sustenta, que habita. Deus quer morar em você, não como um hóspede que chega e sai, mas como um pai que entra com as malas, troca as fechaduras, limpa a casa e diz: aqui é o meu lugar agora. Isso muda tudo. Muda a forma como você ora, como você lida com as pressões, como você interpreta o silêncio, muda até mesmo a forma como você sente o dia amanhecendo. Porque o Espírito Santo se torna sua primeira companhia, sua voz interna, sua força invisível, seu consolo constante. E se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma estava implorando por isso. Talvez ninguém tenha visto a intensidade da sua luta. Talvez nem você soubesse nomear o que estava sentindo. Mas Deus viu. E Ele preparou este momento como um divisor de águas. A partir de hoje, você não será mais guiado pela ansiedade. Será conduzido pela presença. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo. Significa que o medo não vai mais ter a última palavra. Não significa que a ansiedade vai desaparecer como mágica. Mas significa que, mesmo quando ela tentar subir o tom, você já terá aprendido a silenciar o mundo de dentro. Porque o mundo de fora não tem mais tanto poder assim. Porque quem habita em você é maior do que tudo que grita ao seu redor. Então, meu irmão, minha irmã, não termine este vídeo da mesma forma que começou. Responda ao chamado. Faça do seu quarto um lugar de encontro. Faça da sua rotina um altar. Faça da sua mente um jardim onde o Espírito Santo possa passear, falar, repousar. Não deixe que essa presença seja uma lembrança emocional de um vídeo marcante. Faça dela sua nova realidade. E agora, se isso tocou seu coração, eu te convido a fazer 3 coisas simples, mas poderosas. Comente aqui embaixo como foi essa experiência. Não tenha vergonha de dizer eu senti a presença de Deus ou essa palavra me libertou. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém está esperando. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de fé. Aqui cada vídeo é mais do que conteúdo.
é alimento espiritual, é direção para dias difíceis, é presença de Deus em palavras humanas. E compartilhe este vídeo com alguém que está em crise, alguém que talvez esteja buscando por Deus no meio do barulho da mente e precisa desesperadamente ouvir que Ele já está presente, esperando ser reconhecido. Deus não quer apenas ser sentido por você em momentos de dor. Ele quer ser encontrado todos os dias, em todos os ambientes, em todos os silêncios. Hoje você pode dizer: Senhor, não quero mais te visitar, eu quero te abrigar. E Ele vai dizer: Eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. A chave está nas suas mãos, a porta é a sua mente, o altar é o seu coração, e a presença já está aí.